Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, campo de Barra do Garça, pastor presidente do campo, pastor Osmar Noronha, e também estamos ligados à Convenção do Estado de Mato Grosso, pastor José Fernandes Correia Noleto, qual eu tenho a honra de servir como meu líder. Louvo muito a Deus pela vida dos meus líderes, tem sido o instrumento de Deus na minha vida. 2 Reis, capítulo 22 e o versículo 15. Nós vamos meditar nessa palavra, que diz assim: E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. O tema da palavra que nós vamos ministrar hoje é: Assim diz o Senhor. Por que Deus colocou isso no meu coração, irmãos? Aos nossos conectados aí. Porque sempre a palavra do Senhor é a verdade. E hoje tem muita gente faltando com a verdade, que não diz a verdade. Mas a palavra do Senhor é a verdade. Irmãos, internautas queridos, existe na Bíblia Sagrada 422 vezes esse termo, assim diz o Senhor. Eu tive cuidado de olhar. É interessante, quando lá no Antigo Testamento os profetas chegavam e proferiam essa palavra, assim diz o Senhor, todo mundo se curvava. O texto que eu li fala de uma profetisa, de uma mulher. Então aqui nessa circunstância, uma mulher ser profeta, então, era assim, algo muito complexo. Porque você não vai ver outra mulher que ocupava o cargo de profeta na nação de Israel. Não tem, só a profetisa Uda. É interessante que o rei de Israel mandou uma comitiva de pessoas. Se você ler o versículo 14... você vai ver que o rei de Israel mandou até os sacerdotes, os seus ministros, os seus secretários, os seus oficiais, para ter com Uda, encontrar a profetisa, para ter um direcionamento de Deus. Agora preste atenção para você entender. Uda profetizava debaixo de uma palmeira. Queridos, a gente arruma tanta desculpa, né? Ah não, se não for na igreja para orar, no templo para orar, não vai dar. Não, se eu não for no templo para servir a Deus, eu vou esfriar na fé. Ah não, se eu não tiver uma biblioteca para estudar com ar-condicionado, não vai funcionar. Eu, para a glória do nome de Jesus, eu tenho alguns livros que eu gosto muito deles. Bastante. Já li alguns, outros eu preciso ler. E aí a gente arruma desculpa. A gente arruma, não, eu não vou orar porque eu não vou. Não, eu não. Não, a gente vai arrumando desculpas na nossa vida. Uda exerceu o ministério dela no escritório, debaixo de uma palmeira. E agora o que eu quero que você entenda, irmão, a diferença não é o lugar. Oh meu Deus, a diferença é a presença. A diferença é como que nós servimos a Deus. A diferença é como nós exercemos o ministério ou a fé a qual nos foi entregada. Essa é a diferença. Onde? Esse não é o problema. Na sua casa, na cozinha, no quintal, no trabalho, dirigindo, na fila, aonde você exercer a sua fé, em qualquer lugar. O segredo é carregar Deus dentro do seu coração, é carregar a presença de Deus dentro da sua vida. Esse é o segredo. Uda profetizava debaixo de uma palmeira, mas ela tinha a revelação do Espírito Santo de Deus. E é interessante que, se vocês lerem lá, o que eu acabei de falar, que a comitiva do rei foi procurar Uda, para saber se a nação de Israel deveria sair a peleja. E é interessante, irmãos, que você vai pegar na Bíblia todas as vezes que Deus usou
um profeta, ele usava essa frase de efeito: assim diz o Senhor. Irmãos, essa palavra, essa frase tem um peso para a nação de Israel, para os profetas. Agora, onde que eu quero chegar? Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu vou te explicar. Hoje, muitos de nós dizemos que Deus disse enquanto Deus não falou. Ah não, Deus me falou nada. Deus me disse que um dia desse eu estava ouvindo uma irmã conversar com a outra, e ela falou: irmã, Deus usou uma profeta e falou comigo que vai matar meu marido. Eu falei: puxa vida, Deus está mandando recado para a irmã que já vai matar o marido dela, porque o casamento dela, talvez ela que tem que consertar. Então a gente precisa ter um cuidado agora, irmãos. Preste atenção, você que está conectado comigo. Não vai dando ouvido a qualquer coisa não. Pastor, como assim? Como é que o senhor quer me explicar isso? Deixa eu te falar. Essa palavra diz assim, ó: o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Nós precisamos ter o discernimento espiritual. Agora tem um probleminha aqui, que nós precisamos cuidar. Que esse aqui é sério, irmão. Como é que nós vamos discernir se é do Espírito de Deus, se é de Deus ou não? E agora? Porque na verdade, irmão, o que falta para nós, como cristãos, para a igreja, é o conhecimento da palavra. Pastor, Deus não fala? Fala. Deus usa em profecia? Usa. E usa muito. Um dia desse eu estive conversando com um irmão sobre essa questão de profecia. A gente esteve conversando por um bom tempo e a gente conversava sobre profecia. Irmãos, porque eu vou te explicar para você entender. Pastor, por que o senhor está ministrando essa palavra? Porque no Antigo Testamento, Deus não falava diretamente com a igreja, com as pessoas. Ele usava um profeta para ter a revelação da palavra para a nação de Israel. E às vezes nós hoje, agora o que é o problema que eu te falei? Nós não temos uma comunhão assim, ó, acertadinha com Deus, bem perfeita com o céu. Aí a gente precisa de informações do céu. E muitas vezes essa informação que chega para nós, ela é torcida. Não é a informação que Deus tem, não é a palavra que Deus tem. Sabe o que eu quero que você entenda? Que quando Deus quer falar, Ele vai falar, irmão. Ele não descansa. Que jeito, pastor? Aí já é com Ele. Aí é com Ele. Porque nós como cristãos, nós queremos padronizar o agir de Deus. Nós queremos que Deus só vai fazer assim. Não é. E você pegar a Bíblia, você vai entender isso. Porque a minha colocação, a minha visão é o seguinte: o que a Bíblia diz acerca desse assunto? O que a palavra do Senhor fala acerca dessa situação? É a primeira coisa que nós precisamos olhar. Porque a palavra de Deus é uma profecia. A Bíblia é uma profecia. Por isso que tem esse tanto de vezes aqui, ó, olha só. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo? É o Senhor. Pronto, Yahvé. Quando os profetas chegavam, ele já ia direto, porque é o seguinte, irmãos, lá no Antigo Testamento os profetas não rodeavam não. E se você, a primeira coisa, irmão, se Deus for falar com você, na hora a sua alma vai saber que Deus está falando. Na hora. A hora que a pessoa abrir a boca e fala: Deus está falando comigo. E agora, é só em profecia? Não, isso aqui o que eu estou fazendo com você hoje é uma profecia, é um ensino da palavra. Ah não, mas agora você quer ver um negócio? Você vê o tanto que isso é sério, irmão? Ó, palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha para você ver. Assim diz o Senhor. E estes sinais seguirão os que crerem.
que vai acontecer com os sinais? Vão seguir os que crerem, mas estão invertendo as coisas. Estão indo atrás dos sinais. Inverteram, mudou. Os sinais ficam lá e as pessoas estão indo atrás dos sinais. Não, ali tem profecia, ali tem isso, ali tem aquilo, ali tem uma irmã que olha, ali tem um irmão que fala. Não, quantas vezes já me ligaram, pastor, o senhor tem uma palavra de Deus para mim? Tem, lê a Bíblia. Pronto. Ué, tem. Como que não tem? A Bíblia não é a palavra de Deus? Aí, não, mas eu quero saber se Deus te revelou alguma coisa. Revelou. 8.000 e tantas profecias na palavra de Deus para a tua vida. É promessa que Deus tem na palavra dele para a sua vida. Pastor, qual dela que vai cumprir na minha vida? Estuda lá e peça uma orientação do céu que Deus vai te falar o que ele vai cumprir na tua vida. Então nós precisamos, irmãos, olha só, nós como cristãos, nós não podemos ser mais meninos na fé. Nós não podemos ser mais criancinhas, porque uma criança, quando ela está começando a caminhar, quando ela começa a trocar os primeiros passinhos, ela cai, machuca, você tem que cuidar, tem que dar comidinha na boca, é assim que funciona, porque tem que dar o leitinho, se der uma comida muito forte, dá um problema, uma disfunção intestinal, dá um probleminha, tem que ter cuidado, o remedinho tem que levar no pé, tem que cuidar, é criança. Agora quando é adulto, tem gente que não gosta, come buchada, chambari, não toma, porque, irmão, para você ter uma ideia, isso é complicado. Leite não tem os nutrientes que precisa um adulto para viver. Não dá, se você for viver só de leite, igual uma criança vive, vai ficar debilitado, com anemia. Tem que comer um alimento sólido, tem que as proteínas, tem que comer para manter a estrutura física, a saúde mental, física, tem que ter vitamina, tem que ter os nutrientes que precisa. Não vai, só o leitinho não vai resolver. Mas criança, se você pegar uma carne assada, uma picanha assada e dar para uma criança recém-nascida, você vai ter problema. Mas para a gente não. É assim que funciona. Agora, sabe o que é o problema maior? Olha aqui para mim, eu quero que você entenda. O problema maior é que as pessoas, a simplicidade, a falta de conhecimento nossa, dá margem para as pessoas nos enganar. Você quer ver o que a Bíblia fala sobre profecia? Olha aqui para mim. Profetize e os outros julgue. Ah não, pastor, mas não... Você quer ver onde começa a simplicidade? Eu não posso julgar um profeta. Você está indo de encontro com a palavra de Deus, hein? Se a palavra de Deus está dizendo isso. Não, Deus me falou nada. Não, Deus me disse que se você não der 200 mil reais de oferta, você vai quebrar. Mentira. Estão querendo te extorquir. Nem não adianta. Pastor, o senhor está dizendo... Não, e não adianta, eu não vou mentir para você. Pastor, se eu fizer isso, Deus vai fazer eu ficar rico? Eu não sei, irmão. Às vezes vai. Eu ouvi um pregador um dia desses falando sobre a unção de rei e a unção de sacerdote. Eu achei interessante aquilo. Tem gente que foi chamado para exercer o ministério. E tem gente que foi chamado para ser empresário, rico. O rei não pode ser sacerdote. E o sacerdote não pode ser rei. Tem um negócio, uma divisão muito interessante. A unção que Deus colocou no sacerdote para ministrar, Ele não colocou, não deu a graça para ele, como deu para um empresário para administrar uma grande empresa. Então não adianta a gente querer. Agora tem um negócio, irmão. Deixa eu te explicar um negócio para você entender. Preste bem atenção. Nós temos a base para julgar todas as situações. Palavra de Deus. Um profetiza e os outros julgam. Como que vai julgar? Quer saber? Você quer saber? Eu vou te falar. Quem é o profeta? Como é que é a vida do profeta?
Que jeito que ele vive? Qual que é a comunhão que ele tem com Deus? Está condizente com a palavra? E outra coisa, irmão, quando nós temos a comunhão com os céus, Deus me conhece. Pastor, Deus já falou contigo em profecia? Várias vezes. Várias. Mas Deus já fala com... irmão, não vai adiantar. E não precisa se escandalizar, não. Primeira coisa, quando Deus vai falar comigo em profecias, Ele fala de uma coisa que só eu e Ele sabe. Meu filho, essa noite você orou a minha presença, falou assim, assim, assim. Então a resposta é essa: Deus está falando comigo, porque isso eu não falei para ninguém. Isso aí só está comigo, está dentro do meu coração. E outra coisa, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você quiser ouvir esse vocábulo de um profeta, assim diz o Senhor, não precisa você ir atrás, não. Que isso, pastor? Não precisa ir atrás? Não. Não. Vamos lá para a Bíblia. Porque meu negócio é a palavra. É a Bíblia. Deus chama, olha aqui para você entender. Deus chama Samuel o profeta. Samuel, vá na casa de Jessé em Belém da Judéia, porque lá eu tenho me provido de um rei. Aí Samuel já faz um questionamento com Deus. Ô Senhor, porque nós, irmão, escuta isso aqui para você entender, filhão. Olha aqui para mim. Nós sempre vamos arrumar uma desculpinha. Sempre. Sempre. Será que esse negócio é de Deus mesmo? Será que... será que esse negócio não é coisa da minha cabeça, não? Ó Samuel. Senhor, se Acabe descobrir isso, ele vai me matar. É Deus que está mandando, criatura. Se ele descobrir, ele vai me matar, Senhor. Então tá bom, Samuel, você vai falar para ele que eu ordenei que você fosse lá em Belém da Judéia, na casa de Jessé, sacrificar a minha presença. Vai lá. Escute isso aqui, irmão. Eu quero que você entenda. Lá na casa de Jessé, tinha um banquete esperando Samuel. O primogênito da casa de Jessé era capitão do exército de Israel. Quando Samuel colocou o olho nele, falou: rapaz, está aí o rei. A estatura, bonito, homem de guerra, treinado, educado, fino. Quando Samuel caminhou para ele, falou assim: para aí, Samuel. Você está olhando com os olhos, eu olho o coração. Escute isso aqui, querido. Não precisa você ir atrás. Passou os 7 filhos de Jessé. Não é nenhum deles. Tem mais algum? Tem. Tem um ruivo. Irmão, escute isso aqui. Eu quero que você entenda. Para o primogênito de Jessé não receber a bênção de Deus, precisaria morrer. Só assim ele não receberia. Mas Deus mudou todo o protocolo e chamou o caçula, o mais novo, que nem tinha sido convidado para a festa. Deixa eu te falar um negócio. Ele nem tinha esperança que o Samuel fosse procurar ele lá. Tanto é que ele nem fez questão. Não vou não, é que para mim aí não tem nada não. Quando falou, não tem mais nenhum, tem um. Escute isso aqui, querido. É esse um que faz a diferença. Estava todo mundo esperando alguma coisa de Deus lá. Mas Davi estava no campo a pastorear ovelha que não tinha valor. Ovelha malhada. E matava urso e leão por causa dessas ovelhas. Chama ele lá. Quando ele entrou, pode ungir, é o rei. Deixa eu te falar um negócio, querido. Não precisa você correr atrás de sinais. Não precisa. Corra atrás da presença de Deus na sua vida. Corra atrás da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque a hora que Deus quiser falar com você, Ele vai estar pertinho de você. E vai dizer assim: assim te diz o teu Deus.
Assim te diz o Senhor teu Deus. Você vai entender, você vai escutar, você vai perceber, você vai discernir, você vai saber que Deus está falando contigo. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. E aí às vezes a gente fala, não, mas Deus me esqueceu, Deus não vai falar. Deus não precisa, filho. Não tem necessidade, porque tem a palavra, tem o sentimento, tem o Espírito Santo de Deus. E aí, olha só, quando nós buscamos a presença de Deus na nossa vida, o caminhar, o trilhar, o viver da vida do cristão é direcionado, é uma diretiva de Deus para a nossa história. O caminhar na presença de Deus e com Deus. Ele vai te levar, vai te conduzir, vai te dar habilidade, vai te fazer discernir, vai te dar pensamentos, sentimentos, visão. Ele vai te dar revelação, te dar paz, te dar alegria, satisfação. Ele vai manifestar a presença dele na nossa vida. Não precisa ir atrás não, porque ele vai te encontrar. Pastor, e se Deus quiser falar comigo com profecia? Eu vou te contar um exemplo da minha vida. Um dia eu estava trabalhando, no horário de almoço, atrasei para almoçar, como sempre, e estou lá mexendo no trabalho, aí de repente uma mulher bate na porta. Bateu na porta com a chave, que era vidro, eu fui lá, ela e o esposo, eu abri a porta, estava eu e a minha esposa, a pastora Andréia. Ela falou assim, olhou para mim e falou para o marido dela, é ele. Ora, ele. Nunca tinha visto a mulher? Não, é esse aqui mesmo. Entrou, posso falar com o senhor? Falei, pode. Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, que Deus me mandou falar com o senhor. A palavra de Deus é essa e essa. Deus colocou um projeto no teu coração, um sentimento dentro da tua alma, e você está achando que é seu, e você tem retardado para fazer o que Deus mandou. Então Ele me mandou aqui para dizer para você, que Ele colocou um desejo dentro do seu coração, e para você executar, que Ele, o Senhor, vai abrir a porta do jeito que precisa para você. Deus te abençoe e fique em paz do Senhor. Foi a primeira e a última vez que eu vi a mulher, nunca mais vi ela na minha vida, e se eu ver de novo eu não sei nem quem que é. Então é assim que Deus faz. É isso que Deus faz. Assim que Deus faz com as nossas vidas. Não precisa se preocupar não. Porque se vocês, olha aqui para mim, se você estreitar o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com os céus, pastor, que jeito? Olha aqui para mim. Peça o Espírito de Deus para falar dentro da tua vida o que precisa ser eliminado para que não tome o lugar dele dentro de você. E aí, quando você ouvir assim, ó, assim diz o Senhor, você fala assim, Deus está falando comigo, porque você vai ter o discernimento dos céus. Você vai ter discernimento da presença de Deus na sua vida. É isso que nós precisamos, irmãos. Pastor, e se Deus não falar? Não, Ele vai te dar um jeito de revelar para você. Ele fala na sua mente, no seu coração, Ele fala na sua alma, Ele fala no seu pensamento. Ele vai dar um jeito. Ele te visita num sonho, Ele manda um profeta falar com você. Ele vai dar um jeito, é Ele que vai fazer. Porque você tem que procurar seguir é o Senhor, não os sinais. Você tem que procurar seguir a presença de Deus. Porque se Ele estiver na sua vida, descansa teu coração, descansa a tua alma. Sabe por quê, irmãos? Nós, muitas das vezes, temos a visão do rei Josias, que mandou procurar a profetisa Uda. A visão, olha aqui para mim, terrena, de uma guerra, uma só. Escute isso aqui. Mas Deus tem uma visão de um contexto de salvação, e não é uma guerra, é uma vida eterna para você e para mim. Então a diferença está bem aí. Porque Deus não tem uma visão, não é num problema, não é nessa circunstância que você vive, não é numa guerra, não é numa batalha, é em uma vitória eterna para a minha vida e para a sua também. É um contexto muito mais amplo.
E às vezes a gente fica olhando só no momento, só no problema que a gente está enfrentando de momento. E escute uma coisa, e esse problema vai passar. Deus é poderoso para te dar muito mais do que você imagina ou do que você deseja. Ele tem poder para fazer. Pai querido, em nome de Jesus, diante do teu trono, através do teu sangue, eu quero te louvar pela vida do teu povo. Quero pedir ao Senhor que visite os corações dos teus filhos, aonde quer que eles estejam. Que a graça do Senhor alcance os nossos corações, que a presença do Senhor nunca falte sobre a nossa vida. Que o teu Espírito seja sempre conosco, nos direcionando, nos conduzindo, nos dando da sua graça. E nos dando, Senhor, entendimento e discernimento da tua palavra para os nossos corações. Que a tua graça nunca falte sobre as nossas vidas. No precioso nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as soberanas e divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz...